Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 22 de agosto, mais uma semana de agosto chegando e o final de agosto também se encaminhando, né? Eu terminei agora o meu domingo de trabalho, foi um dia cansativo, com menos jogos, vamos dizer assim, trabalhado do que sábado. Normal, né? Sábado é um dia muito mais forte em relação a jogos. Mais um dia bem cansativo também, tô parando agora, são 8h30, acabei de tomar um banho aqui e já tô aqui para me planejar para amanhã, tá bom? Alguns destaques, vamos ver se eu encontro e me lembro de todos. Eu comecei às 8h30 da manhã com a Bundesliga 2, não tivemos jogos assim tão bons na Bundes 2, tá? Eu não fui ativo nesses primeiros tempos, achei jogos com menos espaços do que eu imaginava. O Greuther Fürth acabou perdendo para o Kaiserslautern por 3-1. Esse jogo eu entrei no overlimit, acabei conseguindo pegar o terceiro gol do Kaiserslautern e também entrei no limite do Hansa Rostock com o São Paulo e esse aqui não veio, tá? Então um anulou o outro. Não trabalhei o jogo do Empoli com a Fiorentina e não consegui trabalhar também Bragantino e Ceará, tá? Então não foram jogos aqui com uma incidência tão grande de gols, não sei se em relação à oportunidade. Nos jogos de favorito, vamos lá. Primeiro, nossa, que vontade de espirrar. Passou. Primeiro o Celtic, eu acredito que eu perdi o timing desse jogo, tá? Eu estava focado em outra partida e acabei não conseguindo pegar os primeiros gols aqui do Celtic. Imagino que tenha sido por conta do meu trabalho aqui no jogo do Chelsea com o Leeds, tá? Eu aproveitei aqui algumas correções de mercado enquanto o Leeds já vencia o Chelsea por 1-0. Também aproveitei algumas coisas no 2-0, o Leeds acabou por vencer o Chelsea por 3-0, tá? Um resultado que vai, obviamente, deixando a Premier League cada vez mais, vamos dizer assim, disputada, né? Afinal de contas o City também não venceu. Esse foi um jogaço do dia, mas aqui foi um erro meu não ter trabalhado a segunda parte, né? Família em casa, visita, vamos almoçar, vamos. E aí terminei o primeiro tempo tendo pego aqui o primeiro gol do City e do Gundogan e fechado minha posição. Foi muito claro. O primeiro gol do City foi bem claro a superioridade, né? Dava para ter pego tanto em Back City quanto em Ley Newcastle. Eu estava lei ao Newcastle, tá? E o gol do Newcastle, tanto de empate quanto de virada, foram com leituras também muito claras. Eu acabei não pegando tão cheio o lei ao City para pegar esse gol do Newcastle. Eu tinha fechado a minha posição em lei ao Newcastle depois do primeiro gol e comecei a me direcionar no lei City. O mercado começou já a subir, eu não quis comprar lá tão alto, acabei não pegando tão cheio assim um empate. E aí parei no primeiro tempo para poder almoçar, tá? E acabei não me posicionando tanto assim na virada do Newcastle e, óbvio, não busquei essa recuperação de resultado do City. Foi uma falha minha. Mas óbvio, a gente tem que escolher também viver, né? Eu tô aqui para compartilhar com vocês que, cara, não dá para ser um robô o tempo todo, né? Então, eu acredito que essa oportunidade aqui eu perdi. No jogo do Bochum com o Bayern de Munique, eu não tive tempo e nem leitura para pegar o Back Bayern, tá? O Bochum começou melhor, na minha opinião. Só que o Leroy Sané fez um puta de um golaço, vocês vão ver aí como é que, se você não assistiu o jogo, o festival de gols do Bayern, vocês vão ver o gol do Sané, que foi espetacular. E eu me posicionei nesse jogo depois do 3-0, tá? Eu até comentei no Telegram com vocês que não era fácil me posicionar em gols aqui, porque a gente já tinha um super favorito vencendo, a gente já tinha um mercado bastante esmagado, tanto no match odds quanto no mercado de gols, mas existia ali uma risga entre o Bayern de Munique e o Bochum, porque na temporada passada, no jogo onde o Bochum jogou em casa, ele goleou o Bayern por 4-2, então era visível no desempenho do Bayern que o Bayern queria devolver esse vexame, entre aspas, e também era visível que o Bochum não se entregava, não tinha nenhum tipo de medo de jogar contra o Bayern de Munique, e com isso os espaços continuavam aparecendo de forma assim, bem clara, bem nítida. Então eu acabei me posicionando no over 6,5, quando ainda estava 3-0, era a final ali do primeiro tempo. Houve um gol anulado do Mané, depois houve um gol validado do Mané. Eu fui para o segundo tempo precisando ali de 3 gols, né? E foi
justamente o que acabou saindo, o quinto, o sexto e o sétimo gol do Bahia saiu no segundo tempo e acabou me pagando aqui os 6,5, tá? O jogo do Napoli, eu também perdi por conta do almoço, o primeiro gol do Napoli, mas o segundo gol do Napoli já estava bem posicionado aqui dentro do mercado. Destaque para o Vicha Kvaratskhelia, que eu comentei com vocês sobre ele, jogador que acabou marcando mais um gol aqui no time do Napoli. Tá aqui, ó, marcou 2 gols, na verdade, né? Eu não tinha visto o segundo tempo. Marcou 2 gols o Vicha Kvaratskhelia, que teve a maior nota do time, maior aqui do que o zagueiro do time que também fez um gol, tá? Que mais? O Braga eu não consegui fazer, também era horário de almoço para mim, 5-0 para cima do Marítimo. Já falei aqui sobre a vitória do Leeds, o Atlético de Madrid perdeu para o Villarreal, esse jogo eu não consegui acompanhar. Rosenborg venceu o Alensand, também não consegui acompanhar esse jogo. O PSG fez um gol com 8 segundos de jogo numa jogada ensaiada, onde o Neymar tocou para o Messi tocou no Mbappé, o Mbappé em velocidade encobriu o goleiro. Foi um golaço. O PSG continua me dando ótimas expectativas para essa temporada. Hoje eu infelizmente não consegui pegar, mas outras oportunidades vão vir, tá? O PSG defensivamente é um time muito mais maduro, tá? E tá muito bom de ver. E parece que essa briguinha aí de Neymar e Mbappé foi superada, pelo menos na frente das câmeras, das câmeras tanto fotográficas quanto de vídeo. A gente viu uma equipe muito participativa, né? Tocando bola um para o outro e todos os jogadores participando, inclusive o Messi fazendo um gol a lá o que ele fazia no Barcelona, tá? Então, infelizmente, o gol do Mbappé veio muito cedo. Que mais? O destaque para o golaço do América Mineiro aqui de bicicleta para cima do Cap, onde acabou empatando o jogo. Olha, eu achei bem nítido esse Lei América no início do jogo. Eu acho que pegar o gol do Atlético Paranaense aqui foi uma posição bem tranquila. Não sei se você concorda comigo, foi um gol que eu peguei sem assim... Eu vim com uma expectativa, mas não achei que seria tão bom e foi bom, tá? Então, eu peguei o primeiro gol do Atlético Paranaense aqui. Os outros jogos de equipes parelhas, eu fui me enfiar no mercado de gols aqui em Frankfurt e Colônia, foi um erro meu, tá? Apesar de ter saído 2 gols, eu me expus numa mini longa exposição no over 3,5 no primeiro tempo, tinha muito espaço, tinha muita oportunidade, mas o jogo foi descendo assim de espaço, foi descendo de intensidade e eu me mantive dentro do mercado, não teve nenhum gol no primeiro tempo, o primeiro gol foi sair lá no segundo tempo, já depois dos 70 minutos, então foi uma posição bem ruim aqui, não tive leitura nenhuma para match odds. O jogo do Palmeiras com o Flamengo também foi bem nítido de trabalhar, tá? O Flamengo começou com um time misto, principalmente na parte do ataque. A odd do Flamengo no início do jogo deu uma disparada, deu para pegar ali uma boa correção em lei ao Flamengo, deu para ver quando o Palmeiras respirou, né? O Palmeiras tem essa intensidade ali de 15, 20 minutos no início dos tempos, depois ele dá uma baixada e deu para sentir que o Flamengo tinha melhorado no jogo e deu para fechar essa posição, tá? Na minha opinião, era um jogo também passivo de buscar um over limite no final. O Palmeiras acabou por marcar um golaço com o Veiga e a supercotação da Betfair acabou entrando, né? Mas parece também que o Campeonato Brasileiro vai sendo decidido. Esse empate aqui é ótimo para o time do Palmeiras. O Barcelona conseguiu furar a defesa do Sociedad, inclusive o Barcelona, na minha opinião, não jogou bem defensivamente. O Ter Stegen teve que trabalhar muito. A Real Sociedad me mostrou até uns resquícios de um time que eu não via há muito tempo ofensivamente, o Isaac jogando muito bem, fazendo gol de cobertura. Olha, em relação ao que eu esperava vindo da temporada passada, mudou muito aqui a Real Sociedad. O Barcelona segue produzindo bastante lá na frente, não precisando de tanta chance para marcar, afinal de contas agora tem o Lewandowski, que já fez 2 gols, mas a Real Sociedad me surpreendeu bastante na parte ofensiva, tá aqui o Isaac teve nota 7 e acabou fazendo gol, o Barcelona, o Lewandowski fez 2 gols aqui e o Dembélé também fez 1, tá? Esse jogo eu trabalhei o mercado de gols no segundo tempo, tá? O over à frente. E eu não consegui fazer nada nem no Corinthians com o Fortaleza, nem no Santos com o São Paulo, que tá terminando daqui a pouquinho. Aliás, já deve ter terminado agora que eu tô gravando esse vídeo, tá?
Então foi um domingo assim, com oportunidades que eu poderia ter aproveitado um pouco mais, como no jogo do City, talvez até no jogo do Napoli, ter pego o primeiro gol, mas não vou reclamar porque sábado foi muito bom e a gente tem que viver, obviamente, né? Infelizmente a gente tem uma carga de trabalho muito grande no final de semana e às vezes a gente perde algumas oportunidades com a família, que na minha opinião são muito mais valiosas do que uma oportunidade de gol no mercado de trade, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre esse dia 22 de agosto, que eu já separei o que eu quero observar aqui. Vocês vão ver que está um quadro bem menor. A gente tem aqui dois super favoritos do dia, a Roma contra o Cremonese e o Hammarby contra o Degerfors. Eu vou chamar de adversário, assim eu não me complico na pronúncia, tá? E a gente tem como favoritos a Juventus fora de casa contra a Samp. A Atalanta visitou a Sampdoria conseguiu vencê-la lá naquele estádio, que é difícil, a torcida da Samp é muito chata. E a gente tem o clássico inglês entre Manchester United e Liverpool. Os dois times vêm numa fase ruim. O United, obviamente, se a gente colocar numa balança, vem numa fase muito pior. E temos também o Avaí contra o Inter, tá? Se eu não me engano, o Internacional é eliminado agora da Sul-Americana pelo Melgar e o Avaí também só jogando o Brasileirão. Os dois times agora só tem o Brasileirão como disputa. Vamos falar desses jogos aqui, tá? Então vamos começar pela Roma e Cremonese. Antes disso, deixa eu te convidar para se inscrever no canal se você não é inscrito. É um prazer ter você por aqui. Esse não é um canal de palpites, eu não vou dar dicas de entradas para você. A gente vai fazer uma análise mais aprofundada sobre os jogos. Eu só trabalho ao vivo, tá? A minha criação de cenário aqui é para executar ao vivo as oportunidades que aparecerem. Eu espero que eu consiga te ajudar, mesmo que o seu trabalho seja pré ou de forma recreativa, tá bom? Então vamos começar. A Roma estreou, vamos dizer assim, com algumas boas impressões, tá? E eu preciso listar alguns jogadores que para mim são muito importantes para a Roma. Primeiro vamos lembrar aqui, a Roma venceu a Salernitana fora de casa por 1-0. Não é fácil jogar contra a Salernitana lá, tá? Deixa eu buscar os jogadores aqui pro lado da Roma. A gente tem o Zaniolo, que foi durante muito tempo o principal jogador da Roma, inclusive passou por uma lesão algumas temporadas atrás, que teve influência direta no desempenho negativo da Roma naquele momento. O Dybala foi, na minha opinião, a grande contratação da equipe. Vocês vão escutar um chorinho aqui, ó. Aqui do lado é que a nossa cachorra deu cria, tá? 7 cachorrinhos. E a gente tá mantendo aqui dentro porque tá muito frio, tá? Então, eu coloquei ela aqui no escritório. Então vocês vão escutar ali uns cachorrinhos chorando. Eles estão procurando peito para poder se alimentar, tá? Então, ó, Zaniolo, Dybala, para mim, excelentes jogadores para criação de oportunidade e também para marcar gols. O Abraham também é um jogador muito bom ofensivamente e esse jogador aqui, para mim, ele é o principal, na minha humilde opinião, jogador da Roma. E vocês vão ver que ele já tem aqui uma das melhores notas da equipe e foi um jogador que o Mourinho não pôde aproveitar quando ele chegou na Roma porque o Spinazzola ainda estava se recuperando de um rompimento de ligamento se eu não me engano, nas quartas ou na semifinal da Euro com a Itália, onde a Itália acabou se sagrando campeã. Então, o Spinazzola agora está disponível, é um excelente lateral, apoia demais, faz muito bem essas ultrapassagens e, na minha opinião, vai ajudar muito a Roma nesse ano. Não acho que a Roma é time para brigar por título esse ano, vou me surpreender se for, tá? Mas acredito que vaga na Liga dos Campeões a Roma pode sim tentar pegar. O Cremonese, do que eu vi da Cremonese contra o time da Fiorentina, é um time aguerrido, vai para cima, não tem medo de se expor, e você fazer isso contra uma Roma que tem boa transição, se a Roma sair na frente, me abre oportunidades de trabalhar longas exposições em gols. Para quem tem método de goleada também pode ser interessante, tá? Eu não vou utilizar nada de estatística aqui porque esse é o segundo jogo dos dois times, tá bom? Então eu ficaria de olho aqui nessa oportunidade de trabalhar o mercado de gols, mas não vou descartar ficar de olho na Roma. Vou salientar para vocês o seguinte, a Roma ela não está dentro da minha cartela de equipes para back com esse tipo de cotação, tá? Nem para Taleia ou Cremonese. Por quê? Porque a Roma ela não era tão confiável defensivamente. A chegada do Mourinho arrumou muito isso.
mas ainda não passava tanta confiança no ataque. Tá? A Roma ela é muito forte na bola aérea, marca muitos gols de escanteio, mas eu ainda preciso encontrar um equilíbrio entre uma boa defesa e uma boa marcação e, obviamente, um bom ataque, bons passes entre as linhas. A Roma tem jogadores para fazer isso, mas eu preciso encontrar isso no jogo de fato para começar a ter essa confiança. Tá? Então, nesse jogo, apesar de eu achar que a Roma tende a vencer até com uma certa facilidade, até podendo tomar gol também, levando o histórico das últimas temporadas, eu tô mais inclinado para trabalhar algo a favor de gols, tá? Do que a favor da Roma. Mas, eu vou até marcar aqui, já deixando isso claro, mas eu não descarto também a possibilidade de estar a favor da Roma, seja no 0-0 ou no 1-0, enfim, se eu sentir essa confiança durante o jogo, tá bom? Porque eu não tenho problema de trazer a Roma para essa prateleira de times a favor, contra, obviamente, determinadas equipes. Não vai ser qualquer equipe que a Roma vai conseguir vencer. Eu acho que a Cremonese é um time acessível, tá? Apesar de ser chata, de produzir chances de gol, e feriu a Fiorentina também com 2 gols, mas eu acho que a Roma tem plenas condições aqui de vencer. Se eu sentir que não é tão confiável para match odds, eu vou explorar algo a favor do mercado de gols, tá? O Hammarby contra o adversário, como eu falei para vocês, também tem cotação parecida. Não é o Hammarby, nem essa liga por si só da Suécia, uma liga que está nas minhas top 5 ligas, onde eu faço toda semana e tudo mais, né? Geralmente eu trago em dias com menos jogos para me servir ali de uma oportunidade de reserva, vamos dizer assim, né? Eu não tive a oportunidade para fazer algo no jogo da Roma, eu estou vendo o Hammarby, estou vendo que tá um time que está levando a sério a situação e eu posso tentar trabalhar, tá? O time do Hammarby, ele não está envolvido aqui, pelo que eu estou vendo, nas competições europeias, então ele não tem por que poupar. Os últimos jogos que ele fez em casa, ele perdeu para o Varnama por 2-1, mas vem de 3 vitórias aqui por 3-0, tá? Então, das vezes que venceu, o Hammarby não sofreu gol. Isso é interessante. A galera tá gritando ali, hein? Deixa eu ver aqui como é que tá o desempenho do Hammarby em casa. Eu tenho aqui o PDF de apoio para ficar mais fácil pra gente. Olha só. Hammarby contra o Degerfors. Espero estar falando certo. Uma vitória fora de casa do adversário. Nenhuma situação o adversário deixou de tomar gol. E o Hammarby fez primeiro em 60% dos jogos, inclusive 60% também é o número de vitórias que ele teve dentro de casa. O time sofre 8 gols e marca 22. Tem um ataque bem bom, né? Assim, dentro da média, mas acima da média do campeonato. Faz um excelente primeiro tempo, também isso é bem interessante. Olha só que interessante, o adversário não marcou nenhum gol e tomou 8. O Hammarby fez 8 e tomou 1. Então, para quem busca situações de estar a favor do super favorito, me parece um jogo com possibilidades. No segundo tempo, apesar do adversário vencer um pouquinho mais, marcar um pouco mais de gol, o Hammarby continua muito bem. Mas aí o primeiro tempo, que é o meu método, se eu fosse estar a favor, se tiver leitura, é o meu foco aqui, tá? Então eu acho que cabe deixar o Hammarby para consulta, beleza? Nos favoritos nós temos a Sampdoria contra a Juventus. A Samp namorou a zona de rebaixamento na temporada passada para quase cair, mas se safou, vamos dizer assim, nas últimas, acho que foi na penúltima rodada, vamos dizer, dentro de casa, né? A Sampdoria perdeu alguns jogadores, ela trouxe o Caputo do Sassuolo na temporada retrasada, ela tinha trago também o Candreva, que foi jogador da Inter, e agora o Candreva, se eu não estou enganado, acho que o Candreva foi para Salernitana, ou algo assim, tá? Ou não foi para Salernitana, foi algum time aqui da classificação que eu não estou me lembrando. Não sei se foi no Monza ou na própria, ou no Spezia, enfim. O Candreva tá rodando por aí, mas não tá mais na Sampdoria. Eu lembro do Candreva na Sampdoria porque o contra-ataque pela direita ela era bem veloz justamente por isso. O Candreva já tem ali a sua certa idade, mas era um cara em velocidade que puxava muito bem o contra-ataque. A Juventus me passou uma boa impressão contra o Sassuolo, ainda cedeu algumas oportunidades, tá? Mas me passou uma boa impressão, foi uma vitória dentro de casa por 3-0. Aqui a gente pode pegar, obviamente, os jogadores da Juventus com destaque nessa partida. O Dusan Vlahovic, que foi a maior contratação da equipe, obviamente, na temporada passada,
já teve nota 9. O Filipe Kostic aqui não apresentou muita coisa, mas eu gosto muito, acredito que é jogador para ser titular dessa equipe, tá? O Bremer já chegou também fazendo boa dupla aqui com o Bonucci, tá? E olha só, não é à toa que o Mattia Perin, que é o goleiro da Juventus, teve nota alta, porque o Sassuolo agrediu a Juventus. Então isso precisa ser observado, se a Juventus vai ser um time confiável defensivamente, a ponto de fazer com que esse goleiro aqui não sofra tanto apavoro, tá? Enquanto a Juventus não se organizar defensivamente, vai ser mais complicado estar no match odds da Juve. Mas essa cotação alta aqui permite tanto um back Juventus quanto um lei Sampdoria. Para mim, eu sempre vou preferir estar do lado de cá da Sampdoria, se eu tiver a oportunidade, tá? Então eu vou precisar de uma Samp sendo neutralizado no início do jogo para trabalhar esse possível lei por equipe em campo. A Sampdoria tem o Caputo, como eu falei, que foi destaque do Sassuolo durante vários anos, tá? O Quagliarella, que é aquele grande veterano da Sampdoria, hoje em dia já fica só no banco, né? Tem alguns jogadores interessantes a Sampdoria, mas na minha opinião a Juventus é superior e pode sim vencer esse jogo. Porém, dentro de casa a Samp é muito chata, tá? Conta muito com o apoio da torcida. Eles levam a sério esses jogos aqui com a Juventus. Vamos pegar os últimos jogos aqui, ó. A Juventus vem batendo na Sampdoria direto, mas a Sampdoria em casa marcou um gol e aqui não conseguiu marcar nenhum. Então o histórico da Juventus é muito bom. A Samp tem a torcida a seu favor, mas a gente sabe que histórico não entra em campo, torcida também não entra em campo. Então o que eu venho buscar aqui é nada mais nada menos do que mais um jogo difícil da Samp, mais um jogo ruim da Sampdoria para que eu possa estar contra ela. Trabalhar contra a Juventus eu não venho e abro até a possibilidade de trabalhar gols, se eu ver, e de forma bem clara, que esse goleiro aqui está sendo bastante utilizado, né? Ele está sendo bastante agredido ao longo do jogo. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. O Chiesa continua machucado, o Di Maria está lesionado. Não tenho certeza se isso se confere, se isso daqui se confere, tá? Mas tem aqui Chiesa, Di Maria, Caio Jorge e Pogba como jogadores lesionados, tá bom? Vamos ver qual vai ser a escalação. Mas nesse jogo aqui eu venho para um leia pior equipe em campo no time da Sampdoria se eu tiver leitura. Não vou usar estatística porque também é o segundo jogo das duas equipes. United e Liverpool. Jogo com o maior apelo do dia, também um jogo com a maior liquidez do dia, provavelmente de longe, tá? Um jogo isolado em relação ao horário da Roma, mas próximo do horário da Juventus. Talvez essa liquidez ali esteja um pouco dividida, mas eu acredito que United e Liverpool vão levar a maior liquidez do dia e, obviamente, vão dar um pouco mais de oportunidade. Consigo enxergar, se a gente olhar assim no cenário geral, a gente vai olhar para o Liverpool como um grande favorito, assim como o mercado está dizendo, tá? As odds do Liverpool se equiparam com as odds da Juventus, né? O momento do United é muito pior do que o do Liverpool. O Liverpool começou mal, com 2 empates, para um time que era esperado bater de frente com o City, e já está ali pau a pau com o Arsenal, o City ali em cima, por enquanto vem decepcionando, tá? Mas se a gente colocar numa balança, o momento do United é péssimo. Tá? O United conseguiu a contratação do Casemiro, que para mim foi uma excelente contratação. A gente já discutiu aqui que o Casemiro ele tem o poder de melhorar não só a área que ele atua, mas todo o resto do time. Tá? Inclusive, eu acredito até que o Maguire vai ser beneficiado com a chegada do Casemiro, porque é um cara que cobre muita gente, que cobre muita cagada dos seus companheiros. Tá? E eu acredito também que a chegada do Casemiro vai fazer com que o Ronaldo repense essa saída. Tá? Não acho que o Ronaldo é a solução de todos os problemas do United. O Ten Hag vai ter muito trabalho por lá. E eu acredito que o momento do Liverpool é um momento ruim de início, mas o Klopp tem o time na mão. O Klopp tem padrões de jogo defensivos e ofensivos. O United ainda não. O United tem um treinador novo que está aplicando uma nova ideia e, obviamente, tem a pressão. Então, se eu pudesse apontar, e obviamente o mercado já apontou, o grande favorito para esse jogo é o Liverpool, né? Uma vitória do United aqui vai causar estranheza, vai causar susto. Vai ser tipo, a gente vai falar assim, nossa, o United tem a camisa muito pesada, né? Conseguiu bater no Liverpool, fazer com que o Liverpool não pontuasse. Então o Liverpool começou muito mal e tal. Mas o normal desse jogo é uma vitória do Liverpool. Convenhamos, sejamos sinceros. Por quê? O momento do United não é bom. A última vitória do United contra o Liverpool foi lá em 20 de janeiro de 2021, numa FA Cup.
De lá para cá, o Liverpool vem batendo no United, ou os jogos têm terminados empatados. Então, assim, não é fácil para o time do United esse início de temporada. O time perdeu os 2 primeiros jogos. Vamos colocar aqui, ó. Os 2 primeiros jogos, um dentro de casa para o time do Brighton e um fora de casa, uma goleada para o Brentford. Então, assim, o De Gea vem com nota horrorosa, né? Se a gente pegar o último jogo aqui, ó, o De Gea teve uma nota de 5.8, tá? Então é complicado. Eu acredito que o favoritismo desse jogo é do Liverpool e que a gente provavelmente vai ver um Liverpool com uma marcação-pressão muito forte, tentando fazer com que o United pague o pato esses primeiros 2 empates que o time teve. Afinal de contas, o City empatou, então eles têm que pontuar, tá? Na minha opinião. Agora, o United pode ser aquele jogo também para o United de renascimento, né? Eu acredito menos nisso, porque o estilo do Ten Hag não é um estilo de se fechar e jogar por uma bola para conseguir ganhar do Liverpool, porque seria uma vitória emblemática, uma vitória simbólica, para fazer com que o time começasse a melhorar e tal. Não, eu acho que o Ten Hag vai continuar tentando aplicar o modelo de jogo dele, que obviamente é tentar ter a bola, jogar com as bolas nos pés, e o Ajax era assim nas últimas temporadas, tá? E obviamente o Liverpool vai acabar tendo mais espaço. Se fosse um treinador mais retranqueiro no United, jogando por uma bola, talvez, né, a gente tivesse um jogo mais truncado e tendendo a essa possibilidade. Mas eu acho que a gente tem um critério, uma característica do Ten Hag que pode fazer com que esse jogo seja aberto. Se a gente pegar os últimos jogos entre eles, 4-0 do United contra o Liverpool, isso aqui foi, se eu não me engano, um amistoso, tá? Que aconteceu dia 12/7. Aí nós tivemos um 4-0 do Liverpool contra o United, temporada normal, 5-0 do Liverpool contra o United, também temporada normal, 4-2 do Liverpool contra o United e também aqui um 3-2, que é o que eu tinha comentado com vocês da FA Cup. Ou seja, de lá para cá, em jogos valendo alguma coisa, o Liverpool meteu 4, 5 e 4. Isso confirma, obviamente, o favoritismo, tá? O United só conseguiu marcar 2 gols aqui. E eu acredito, por conta do estilo do Ten Hag, também no jogo para gols. Então, se eu não tiver oportunidade no Match Odds, numa possível correção em Lei United, se o Liverpool começar muito bem, eu até considero trabalhar também o mercado de gols. Os 2 times têm jogadores altos, a bola aérea pode ser, sim, um fator decisivo. O Liverpool vem tendo bolas aéreas melhores do que o United ao longo dos anos. A gente pode levar aqui algumas características do radar esportivo a prova, né? Mas a gente tem que lembrar que está no início da temporada. Uma coisa que me chama a atenção para o Liverpool é a desconcentração. O time, nas últimas 4 das 5 partidas que fez, ele concedeu o primeiro, e isso não é comum para o time do Klopp, tá? Lembrando, um fator importante, o Darwin Núñez não joga esse jogo porque foi expulso no último jogo que fez em casa contra o Crystal Palace, tá bom? Isso obviamente é uma perda muito grande. O Firmino vai substituir, provavelmente, né, deve ser o substituto, então a gente vai ter aquele trio de ataque que agora o Luiz Dias faz ali o lugar do Mané. Então, Mané que tá no Bayern, né? Então a gente vai ter ali aquele trio clássico, só que o Luiz Dias substitui o Mané do que a gente conhecia e o Firmino deve substituir o Darwin Núñez, que fez aquela cagada. E eu não sei quantos jogos ele vai pegar ali de gancho, se é um só, enfim, tá bom? Então para mim, jogo também para Match Odds. O viés já é criado aqui, não preciso eu falar para vocês, a gente já sabe que o momento do Liverpool é melhor em relação ao que está acontecendo, né? O Liverpool, porra, não tem pressão nenhuma, o time já foi campeão da Premier League com o Klopp, foi campeão da Champions, foi semifinalista da Champions, ganhou as 2 Copas no ano passado, então é um time que sem pressão. O United que vem com toda essa pressão, então o momento do Liverpool, dados os momentos ruins, o momento do Liverpool comparado ao United é muito melhor, então o favoritismo é do Liverpool. A estranheza aqui vai ser se o United vencer, tá bom? E por último, pra gente fechar, para eu poder jantar e descansar um pouquinho, Avaí e Internacional, tá? Os últimos jogos, vamos dar uma olhada para não esquecer. O Avaí dentro de casa é bem chato de jogar contra, ele quase segurou o Flamengo aqui, o Flamengo fez um gol no final, no segundo tempo. O time empatou com o Corinthians e venceu o Santos, tá? Perdeu para o Cuiabá. O time do Internacional fora de casa perdeu para o Fortaleza e perdeu para o Palmeiras, aqui num jogo onde ele provavelmente deve ter entrado misto por conta desse retorno aqui contra o Melgar.
no jogo de ida, quer dizer, contra o Melgar, e teve também um empate 0-0 com o CAP, tá? Vamos utilizar aqui o PDF de apoio para a gente falar um pouquinho sobre esse jogo. Deixa eu buscar aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui, ó. 5 vitórias do Avaí dentro de casa, 3 vitórias do Inter fora de casa. O Avaí tem um aproveitamento no início do jogo bem melhor, o time sai na frente com mais frequência, falhou em marcar em nenhuma situação dentro de casa, mas é um time que sofre gol também com frequência. O Inter falha um pouquinho mais, tá? Os gols sofridos do Avaí são mais frequentes, mas o time tem um melhor ataque, inclusive tem mais aproveitamento do que o time do Inter, tá? Os dois criam a mesma coisa praticamente, 1.22, 1.26, só que o Avaí tem uma média de aproveitamento ainda melhor. Se o Avaí tivesse melhores jogadores no meio de criação, o Avaí provavelmente estaria marcando bem mais gols. Quando a gente fala de primeiro tempo, o Avaí é melhor defensivamente e ofensivamente. O time venceu mais da metade dos primeiros tempos e só perdeu 9%. O Inter não venceu nenhum primeiro tempo, perdeu 27%, empata bastante, toma 5 gols, é razoável, mas marca pouco. O segundo tempo, aí a gente já tem uma queda absurda do Avaí, vídeo aí, os jogos onde ele acaba tomando um empate e até a virada, no caso do Flamengo, né? No segundo tempo, então tem uma queda de produção do time, o time passa a perder 45%, o Inter mantém o número de derrotas pequeno e aumenta ligeiramente ali o número de vitórias. Os dois times marcam a mesma quantidade praticamente de gols, só que o Avaí sofre mais gols, tá? A bola aérea talvez seja um fator decisivo, pelo menos no jogo contra o Flamengo que eu me lembre, o time do Avaí conseguiu marcar aqui de cabeça contra o Flamengo numa saída errada do Santos, mas não é assim uma força toda da equipe. A gente tem as duas bolas aéreas defensivas sendo um problema, tá? Um fator de destaque é que o Avaí tem 10 gols de pênalti, tá? Inclusive o nosso querido Guilherme Bissoli tem 10 gols na competição e todos eles praticamente devem ter sido de pênalti, tá? É um dos artilheiros do Brasileirão, tá bom? Então fica de olho nisso, o Avaí consegue vários pênaltis dentro de casa. Óbvio, isso não é um fator que você consegue às vezes mensurar dentro do trade ou evitar e tudo mais. O Avaí tem tomado também bastante gol de fora da área, tá? De maneira geral, o Inter só está mais baixo aqui, obviamente por conta do elenco, mas eu não compro essa odd do Inter. Na minha opinião, o Avaí tem time, principalmente no primeiro tempo, para agredir o Inter, para fazer com que o Inter sofra um pouquinho. O Inter pode sim corrigir um pouco essa odd no início, só que no frigir dos ovos, juntando o primeiro com o segundo tempo, por mais que o Avaí faça um primeiro tempo melhor, tenha mais produção, saia mais na frente, o Avaí tem uma queda muito brusca no segundo tempo, né, e acaba cedendo bastante chance. E o Internacional, já tendo sido eliminado ali da Copa do Brasil e da Sul-Americana, é um time que vai focar mais no brasileiro e se entrar mais comprometido, pode sim buscar essa vitória. Mas o meu foco vai ser buscar algum tipo de correção no primeiro tempo, tá? Então vou manter também aqui dentro das equipes parelhas. Meus amigos, eu fico por aqui, 33 minutinhos, eu vou jantar, um excelente fim de domingo para vocês, uma excelente segunda-feira. Boa semana de trade para ti, não inventa moda, tá? Faz o simples que a gente vai sobrevivendo aí no mercado. Um grande abraço e é sempre um prazer.